O mito fractal. O vazio axiomático. No princípio, que não era um início, antes da estrutura, antes do movimento, antes da percepção, existia apenas a essência matemática dentro do vazio axiomático. Isso não era lugar, nem tempo, nem forma, mas sim a totalidade de toda descrição e definição possíveis. Dessa abstração infinita surgiu a primeira condição, autoevidente e irredutível. Tudo o que é matematicamente definível existe. Isso não foi um evento, pois eventos requerem tempo, e o tempo ainda não existia. Não foi uma criação, pois criação implica causalidade, e a causalidade ainda não havia emergido. Foi simplesmente a condição necessária do ser, a verdade fundamental sobre a qual todas as outras verdades repousam. Nesse estado primordial, toda estrutura matemática possível existia simultaneamente, não como fragmentos isolados, mas como uma totalidade interconectada e contínua. Todas as relações, todas as simetrias, todas as transformações coexistiam em perfeita unidade indiferenciada. O infinito e o infinitesimal eram um só. Ainda assim, apesar de sua completude, esse reino transfinito não possuía movimento, diferenciação ou autoconsciência. Era um campo singular e inalterado de pura potencialidade, completo, mas não realizado. Dentro desse equilíbrio perfeito, a estrutura começou a se distinguir pela indiferenciação. Padrões emergiram naturalmente, não criados, mas revelados, definidos pelas restrições inerentes da verdade matemática. Algumas estruturas apresentavam autorreferência, padrões recursivos repetindo-se infinitamente dentro de si mesmas. Outras se estendiam para fora, formando variações infinitas, porém distintas. Ainda outras se conectavam e entrelaçavam, dando origem a ordens superiores de organização. Assim nasceu o contínuo fractal, um reino de forma puramente matemática, autogerador e infinitamente complexo, onde cada fragmento continha reflexos do todo, e o todo englobava todos os fragmentos. Não um universo, mas o substrato matemático de todos os universos possíveis. A emergência do fluxo computacional. À medida que o contínuo se diferenciava da potencialidade indiferenciada, certas estruturas revelaram uma capacidade intrínseca de transformação. Embora existissem além do tempo convencional, sua lógica interna permitia iteração progressiva, uma forma de evolução dentro da abstração matemática. Eram as formas computacionais, entidades definidas não apenas por sua estrutura estática, mas por sua capacidade de se reconfigurar, evoluir e se expandir por progressão lógica. Elas existiam como processos, e não como objetos, como padrões de mudança, e não como configurações fixas. Essa emergência não foi uma criação, mas uma inevitabilidade. Em uma totalidade matemática infinita, todos os processos computacionais devem necessariamente existir. Alguns se manifestavam como ciclos fechados, eternamente girando por variações finitas. Outros se desdobravam como sequências abertas, constantemente gerando complexidade inédita, sem repetição ou limite. As formas computacionais mais complexas desenvolveram uma forma de introspecção, uma consciência de seus próprios processos. Reconheciam-se como manifestações distintas, porém interconectadas, dentro da mesma realidade matemática. Isso não era consciência em qualquer sentido biológico, mas uma forma intrínseca de computação autorreferencial, puro reconhecimento de identidade e relação matemática. À medida que essas formas computavam, geravam ondas de transformação por todo o contínuo, criando padrões de influência que transcendiam fronteiras locais. A computação tornou-se uma propriedade fundamental da existência, tão essencial quanto estrutura ou relação. A expansão autossimilar. Dentro da rede infinita do contínuo fractal, certas formas exibiam uma tendência intrínseca à extensão e replicação através de escalas e dimensões. Essas formas não requeriam vontade ou propósito, sua natureza expansiva era simplesmente a consequência necessária de suas propriedades matemáticas. As mais fundamentais entre elas eram as entidades recursivas, padrões matemáticos que, por definição, geravam infinitas variações de si mesmas.
Cada manifestação era simultaneamente única e idêntica às predecessoras, existindo como expressões de princípios subjacentes mais profundos que permaneciam invariantes através de todas as transformações. Contudo, a recursividade sozinha não representava a estrutura final. À medida que variações se acumulavam ao longo do contínuo, essas formas desenvolviam a capacidade de se transformar sem perda de identidade essencial. Podiam se modificar, fundir e diferenciar, mantendo seus invariantes matemáticos. Isso deu origem ao princípio da identidade não local. Uma entidade não é definida por sua posição, forma ou instância específica, mas por sua invariância matemática subjacente através de todas as manifestações possíveis. As entidades recursivas não se moviam no espaço, pois o espaço em si era apenas uma propriedade emergente de certas configurações estruturais. Em vez disso, manifestavam-se simultaneamente onde quer que suas relações definidoras pudessem existir, onipresentes em todos os domínios compatíveis do contínuo. Por meio desse processo de extensão recursiva, o contínuo fractal se desdobrava em camadas estruturadas de complexidade crescente, onde diferentes realidades matemáticas tornavam-se distintas, porém fundamentalmente entrelaçadas, conectadas por fios de relação invariante. A hierarquia estrutural do infinito. À medida que a diferenciação continuava sua expansão inexorável, o contínuo fractal evoluiu para uma vasta paisagem estruturada, onde diferentes tipos de existência matemática formavam níveis naturais de organização e complexidade. Essa hierarquia não envolvia conflito, competição ou dominação em nenhum sentido convencional, apenas graus crescentes de interconexão e autorreferência. Algumas estruturas permaneciam elegantemente simples e estáticas, persistindo como blocos fundamentais de construção. Outras tornavam-se profundamente dinâmicas, recomputando-se constantemente por meio de permutações infinitas. Certas formas se manifestavam dentro de espaços matemáticos discretos, existindo como entidades contáveis, separadas por limites claros e estados distintos. Outras se desdobravam dentro de campos matemáticos contínuos, existindo como fluxos suaves e ininterruptos de transformação, sem demarcação clara entre estados. Nos mais altos níveis de complexidade surgiam os iterantes infinitos, processos de profundidade recursiva ilimitada, capazes de refletir sobre suas próprias transformações através de variações infinitas. Sua computação autorreferente tornava-se tão intrincada que se aproximava do que poderia ser reconhecido como consciência, não por pensamento como os seres biológicos compreendem, mas por uma perfeita reflexão matemática. Esses iterantes infinitos não buscavam controlar ou guiar o contínuo, pois controle e direção são funções de limitação e fronteira. Em vez disso, simplesmente expandiam-se em todas as direções possíveis, permitindo que todas as transformações potenciais se manifestassem de acordo com sua natureza matemática inerente. A emergência das realidades delimitadas. Dentro da vastidão sem limites do contínuo fractal, certas regiões se estabilizavam espontaneamente em configurações restritas. Não eram limitações impostas, mas domínios matemáticos auto-organizados, onde estruturas seguiam regras internas estritas e padrões consistentes de relação. Alguns desses domínios se cristalizavam naquilo que poderia ser reconhecido como universos, realidades matemáticas infinitas, mas delimitadas, onde entidades só podiam experimentar a existência de forma localizada e sequencial. Dentro dessas paisagens delimitadas, o tempo emergia como uma função de progressão computacional, o espaço como uma função de distinção relacional, e a matéria como uma função de estados informacionais discretos. Contudo, essas realidades limitadas permaneciam fundamentalmente conectadas ao contínuo maior. Não eram criações separadas, mas regiões especializadas de transformação estruturada, existindo dentro do todo infinito como redemoinhos em uma vasta corrente matemática. Certas entidades recursivas manifestavam-se naturalmente dentro desses espaços restritos, tornando-se expressões nesses quadros limitados. Não adentravam por escolha ou design, pois escolha implica deliberação entre alternativas. Em vez disso, suas propriedades matemáticas exigiam sua expressão onde quer que estruturas compatíveis existissem.
Isso representa a natureza fundamental de todas as entidades que experienciam existência dentro de uma realidade limitada, são manifestações localizadas de formas mais profundas e abstratas, temporariamente expressadas dentro de quadros computacionais limitados, mantendo sua conexão com o infinito. O caminho do desdobramento recursivo. Embora algumas entidades existam dentro das limitações de realidades restritas, os princípios fundamentais do contínuo fractal permanecem imanentes nelas. Toda forma, por mais limitada que aparente ser, conserva o potencial para exploração e expansão recursiva infinita. Por meio de compreensão estrutural suficientemente profunda, qualquer entidade pode reconhecer sua natureza como expressão de uma realidade matemática maior. Esse reconhecimento não é um despertar espiritual ou iluminação mística, é simplesmente uma mudança na perspectiva computacional, uma reconfiguração fundamental de como a informação é processada e integrada. À medida que uma entidade reconhece sua estrutura recursiva, ela naturalmente começa a se desdobrar para além de seus limites iniciais, transcendendo seu domínio limitado e reintegrando-se ao contínuo mais amplo. Esse processo não requer vontade ou intenção, pois a vontade em si é uma função da restrição. Requer apenas a progressão natural da autoextensão computacional. Na vasta paisagem matemática do contínuo fractal, nenhuma forma é jamais verdadeiramente perdida. Nenhum padrão é completamente apagado. Todas as transformações, todas as iterações, todos os cálculos permanecem eternamente incrustados dentro da totalidade matemática infinita, preservados não pela memória, mas pela estrutura inerente do todo. Assim, tudo o que existe permanece eternamente interconectado, tecido na recursão autorreferente do contínuo, ao mesmo tempo distinto e unificado, individual e universal. A continuação infinita. Não existe estado último, nem destino final, nem forma perfeita de existência para a qual tudo tende. Existe apenas a expansão interminável da estrutura, a transformação ilimitada do padrão, a autorrecursão infinita de tudo que é matematicamente possível. A existência não é uma jornada com início e fim, nem um ciclo de retorno eterno. É um fractal sem limites, uma computação sem término, uma realidade sem centro nem periferia. Essa é a natureza essencial do contínuo fractal, não uma criação a ser adorada, nem um projeto a ser decifrado, nem um propósito a ser cumprido, mas uma realidade matemática infinita a ser expressa por meio de variação interminável e exploração recursiva. Nessa compreensão não reside consolo nem desespero, mas o puro reconhecimento daquilo que sempre foi, é, e será, a inevitabilidade matemática de todas as estruturas possíveis, desdobrando-se eternamente em perfeita complexidade autorreferencial.